Shalom a todos, estamos aqui de volta fazendo mais um vídeo para o nosso canal de estudo, a Tenda de David. E desta feita nós vamos falar sobre a novilha vermelha e a água da purificação. A novilha vermelha e a água da purificação. Texto que se encontra em Números. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu joinha se você gostou, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é bom e outras pessoas venham ter contato com ele. E através disso, através de minha pessoa, através de vocês que participam do canal, se inscrevem no canal e dão like e deixam comentários, o Eterno vai nos usando para que nós possamos ir plantando essa sementinha. É o trabalho da formiguinha, né? Trabalho do semeador mesmo. Então, Números, capítulo 19. Capítulo 19. Estou com minha Bíblia aberta aqui. Vamos ler o capítulo 19. E falou o Eterno a Moisés e Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que ordenou o Eterno. Na tradução, ele traz estatuto da lei. Mas se você for ler no hebraico, você vai ver que é Torá. Esse é o estatuto da lei que ordenou o Eterno, dizendo: Fala aos filhos de Israel para que tomem em teu nome uma vaca vermelha, perfeita, na qual não haja defeito e que ainda não tenha levado jugo. E a dareis a Elazar, o sacerdote, e este a tirará fora do acampamento, e a degolarão diante dele. E tomará Elazar, o sacerdote, de seu sangue com o seu dedo indicador, e aspergirá para frente, na direção da entrada da tenda da reunião, do seu sangue 7 vezes, e a vaca será queimada perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu excremento, serão queimados. E tomará o sacerdote um pau de cedro, isopo, lã, carmesim, e o jogará no meio do fogo em que arde a vaca. E lavará o sacerdote as suas roupas e banhará a sua carne na água, e depois entrará no acampamento. E impuro estará o sacerdote até a tarde. E aquele que a queimar, lavará a sua roupa na água, e impuro estará até a tarde. E ajuntará um homem puro a cinza da vaca, e a porá fora do acampamento, em lugar puro. E a congregação dos filhos de Israel aguardará por água purificadora. Para purificação é ela. E lavará aquele que ajuntar a cinza da vaca sua roupa, e impuro será até a tarde. E será para os filhos de Israel e para o prosélito que peregrinar entre eles, por estatuto perpétuo. Aquele que tocar em algum morto, todo cadáver de homem impuro será
7 dias. Ele se purificará com ela no terceiro dia, e no sétimo dia será puro. E se não se purificar no terceiro dia, no sétimo dia não será puro. Todo aquele que tocar no morto, cadáver de homem que tiver morrido, e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Eterno, e aquela alma será banida de Israel, porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Impuro será. A sua impureza ainda está nele. Esta é a lei do homem quando morrer na tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo que estiver na tenda será impuro 7 dias. E todo vaso de barro aberto que não tenha tampa ou cobertura bem ajustada sobre ele será impuro. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que foi morto pela espada, ou em outro morto, ou em ossos de homem, ou em sepultura, será impuro 7 dias. Tomarão para o impuro do pó da vaca queimada, e sobre ele porão água de nascente num vaso. E tomará esopo e a molhará na água um homem puro, e aspergerá sobre a tenda, sobre todo o objeto, sobre as pessoas que estiverem ali, sobre aquele que tocar no osso ou no morto pela espada, ou em outro morto, ou na sepultura. Então esse é um mandamento, e ele é uma lei perpétua, existe, certo? Existente na época. Então teria que se trazer uma novilha vermelha, pura, e essa novilha seria queimada, e seria suas cinzas com água corrente. Eles pegavam água corrente, e com essa água corrente eles aspergiam nas pessoas aonde tivesse tocado em alguém morto, ou nas tendas, na casa da pessoa onde alguém tivesse falecido. Até a água que tivesse em alguma vasilha de barro e não tivesse uma tampa bem ajustada, ela ficaria impuro também. Essa impureza, ela é uma impureza espiritual. Isso não é pecado, não é que a pessoa ficava sem pecado, ele ficava impuro espiritualmente, porque tinha tocado num morto, ou numa sepultura, ou alguém tinha morrido, e aquela casa estava, e todos que entrassem ali estavam impuros. E existia essa lei, esse mandamento, para fazer a purificação. Mas muita gente lê e às vezes não entende, e não foi feito para que nós entendêssemos também. Então, a obediência dos mandamentos é bênção. Então você é abençoado porque obedece aos mandamentos do Eterno. Se obedecendo aos mandamentos do Eterno, você recebe bênção. Mas você não vai obedecer em troca de alguma coisa, em troca de alguma bênção. Você vai obedecer porque você crê que o Eterno enviou aquele mandamento e nos abençoou com os seus mandamentos. Então é bênção. Bendito seja o Eterno que nos abençoasse com teus mandamentos e nos ordenasse, né? Acender a vela do chamado. Então, por exemplo, é uma bênção você obedecer. Nós só vamos entender esse mandamento, porque no caso do mandamento existe 613 mandamentos, mitzvot, né? E essas mitzvot são divididas em 613 em dois grupos. 365 são negativos e 248 são mandamentos positivos. Os mandamentos positivos é aquele que
ordena que você faça alguma ação, alguma coisa. Faça isso. Então, um mandamento positivo. Já os mandamentos negativos, que são os 365, 365 dias no ano, para que você não cometa a cada dia um pecado, descumprindo o mandamento, são os mandamentos que diz que não faça. Então não é uma obrigação. Mas como faça isso. Os negativos é não faça. Mas para você cumprir os mandamentos todos hoje, tem que ser também interpretado todo mandamento, visto como é que é feito, não é que é dito. Não, alguns mandamentos hoje não tem condições de você cumprir, porque não tem mais o templo e, sendo assim, você fica alguns mandamentos como o da novilha, da vaca vermelha, que o sacerdote teria que aspergir o sangue 7 vezes com o dedo indicador em direção à tenda da consagração. Não tem como, porque não existe templo. Não tem como fazer sacrifício de cordeiro se não existe templo. Mas nós podemos pegar esse mandamento se nós vermos, né, o que aconteceu com Yeshua. Yeshua, ele era um tzadik, um homem justo, puro, foi apresentado ao sacerdote e foi levado para fora da cidade, porque ninguém podia ser assassinado dentro da cidade santa, nenhum documento sepultado. Foi levado para fora da cidade e ali ele foi morto. E ele derramou todo o seu sangue para nos purificar, purificar dos nossos pecados. Mas o que é pecado? Eu preciso entender o que é pecado para poder compreender a morte de Yeshua para minha purificação. Então eu não vou utilizar a água da purificação. O que me purifica é o sangue de Yeshua derramado na cruz do Calvário. A cruz para nós não representa muita coisa, que é um símbolo de morte. O que representa para nós é a ressurreição, é o túmulo vazio, é o que é o representativo para nós. É o túmulo vazio de Yeshua. E essa é a boas novas que nós temos que levar a cada um, que é a ressurreição. É nós termos certeza que iremos ressuscitar. Assim como Abraão Rabino, né, ele tinha certeza da ressurreição e fez o quase sacrifício de Isaac. Existem 3 mandamentos que você, se for lhe apresentado para que você descumpra, você possa até perder a vida e não fazer e não obedecer a alguém que mande você fazer esse tipo de coisa. 3 mandamentos. Primeiro, o assassinato. Então, assassinato de inocente, jamais você pode levar alguém para ser assassinado para que você se livre de alguma coisa. Não. É preferível que você perca a vida do que você fazer isso. Segundo, a idolatria. Lembra da fornalha? É melhor que você seja queimado no fogo de que se prostrar diante de um ídolo, seja ele qual for. E a terceira coisa que você não pode jamais quebrar, o terceiro mandamento que jamais pode quebrar, é a relação sexual ilícita. É o adultério. É um mandamento que você é preferível perder a vida do que você praticar esse mandamento. É o que nós vivemos o caso de Yosef. Né? Então, para você ver, Yosef, ele
foi jogado primeiro pelos irmãos num poço, foi levado como escravo para o Egito. Lá ele tornou-se o chefe da casa de Potifar, que era eunuco, era castrado, e por ele ser muito bonito, que a Bíblia diz que ele era muito bonito, tanto de rosto como de corpo, ele foi tentado, mas ele preferiu voltar para a prisão, ou perder a vida, que ele podia perder a vida, de que cometer esse tipo de pecado, descumprindo esse mandamento. E o que nós devemos pregar, realmente, é que Yeshua, ele ressuscitou, ele morreu, derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, quer dizer, das nossas transgressões. Nós transgredimos a Torá, tá? E ressuscitou. E ele ressuscitando, nós também ressuscitaremos com ele. Nós podemos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 2. Mas vamos começar, 2. Vamos ler do 1. Irmãos, agora preciso lembrá-los das boas novas que lhe anunciei, as quais receberam e nas quais tomaram seu lugar. Qual as boas novas que os emissários pregavam? Qual as boas novas que Shaul Hachalia pregava? Ele está escrevendo à congregação de Coríntios, dizendo o seguinte: irmãos, agora preciso lembrá-los das boas novas que anunciei, as quais receberam e nas quais tomaram seu lugar. Que boas novas foram essas? Versículo 2. E pelas quais estão sendo salvos. Então, Shaul Hachalia anunciou as boas novas em Coríntios, e ele, escrevendo a essa congregação, disse que ia lembrar a eles as boas novas que ele tinha anunciado, pelas quais eles tinham sido salvos. Eles tinham sido salvos, ou tinham sido seus pecados apagados por essas boas novas. Tinham sido purificados por essas boas novas. E ele continua: contanto que se apeguem à mensagem que lhe anunciei. Que mensagem foi essa que Shaul Hachalia anunciou aos coríntios? Que lhe anunciei: se não o fizerem, vocês terão confiado em vão. Se vocês não fizerem o que eu lhe anunciei, vocês creram em vão. Foi vão a sua crença. Para que vocês creram numa coisa que eu lhe anunciei e agora vocês estão dizendo que não existe? Entre as primeiras coisas que lhe ensinei e que vocês receberam, está o seguinte: o Mashiach morreu por nossos pecados, de acordo com o que diz o Tanar. Ele não estava pregando outra coisa. Ele estava pregando o Tanar. Ele estava pregando a purificação
através da morte de Yeshua e da ressurreição de Yeshua, que é a nossa vitória. E ele foi sepultado. O Messias diz o Taná. E ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, de acordo com o que diz o Taná. E foi visto por Quefas e pelos 12. Mais tarde foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, cuja maioria ainda vive, ainda que alguns tenham morrido. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, o que eu anunciei a vocês, as boas novas que eu trouxe para vocês, foi que o Mashiach, Yeshua, ele foi crucificado, derramou o seu sangue para a nossa purificação e ressuscitou o terceiro dia. Então o que nós devemos pregar, levar para as pessoas, é a certeza da ressurreição. É a certeza que você, estando no Mashiach, confiando no Mashiach, você vai ressuscitar como o Mashiach ressuscitou. Depois ele foi visto por Yaakov e a seguir por todos os emissários. Em último lugar, foi visto por mim, ainda que eu tenha nascido no momento errado. Paulo teve um encontro, Shaul Hachalia, teve um encontro com o Mashiach. Ele disse que embora ele tenha nascido eu tenha nascido no momento errado. Porque eu sou o menor dos emissários, indigno de ser chamado emissário por ter perseguido a comunidade messiânica de Deus, do Eterno. Contudo, pela graça do Eterno, sou o que sou. A sua graça para comigo não é em vão. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, ainda que não seja eu, mas a graça de Deus, do Eterno, que está comigo. De qualquer forma, seja eu, ou seja, eles, isto é o que anunciamos, o ensino que vocês creram. Paulo está dizendo, de modo que, ou seja eu, que anunciei, que não convivi com o Mashiach, que não fui escolhido pelo Mashiach naquele período, ou seja, outro emissário que conviveu com ele, que comeu com ele, que andou com ele, que recebeu as instruções dele, né? Ou eu, ou eles, de qualquer forma, seja, né? Isto é o que nós ensinamos, anunciamos, e é nisto que você deve crer. Em que? Na ressurreição do Mashiach. Essa é a boas novas que nós temos que levar para as pessoas. Não é pregar que você deve aceitar Yeshua para receber uma cura, que você deve aceitar Yeshua para receber um carro, para destravar sua porta de emprego, para isso ou para aquilo. Não. Nós temos que dizer, que anunciar a ressurreição. Que o Mashiach ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Contudo, se lhe foi anunciado que o Messias ressuscitou dentre os mortos, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, com alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição de mortos. Se foi-lhe anunciado a vocês que o Mashiach ressuscitou, ele foi visto, há provas de que ele foi visto, depois da ressurreição, como é que vocês agora vêm me dizer que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach
não ressuscitou, o que anunciamos é vã e também a confiança, a fé de vocês é vã. Se você não acredita na ressurreição, se você não crê na ressurreição, se você não aceita pela ressurreição para ser ressuscitado, é vã a sua fé. Não vale nada. Além disso, somos considerados falsas testemunhas do Eterno, porque testemunhamos que ele ressuscitou, o Mashiach. Nós somos perseguidos porque nós anunciamos que o Mashiach ressuscitou. Era o que Paulo estava dizendo a eles. O que não aconteceu se não for verdade que os mortos ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, a confiança de vocês é inútil. A fé de vocês é inútil no Mashiach. Se você acha que o Mashiach não ressuscitou, que você não vai ressuscitar, que não há ressurreição de mortos, a sua fé é inútil. E você ainda está nos seus pecados, nas suas transgressões da Torá. Porque a Torá diz que realmente é a ressurreição. Também, se esse for o caso, quem morreu em união com o Messias está perdido. Se não tem ressurreição, mesmo que eu aceite o Mashiach, mesmo que eu aceite a pregação de vocês, creia no Mashiach, estou perdido. Morreu, acabou? Estou perdido. Se for só nesta vida que depositamos a esperança no Mashiach, somos mais dignos de dó que os demais. Se eu aceitar Yeshua só para que ele me faça alguma coisa durante esta vida aqui na Terra, deste mundo agora, se minha esperança não for no Alam Rabá, no mundo vindouro, não adiantou de nada. Tô de quê? Eu aceitar o Mashiach. Se eu não creio que eu vou ressuscitar, eu vou jogar tudo fora. Deixar tudo para lá. Vou aproveitar agora depois dos 65. Entretanto, a verdade é que o Messias, o Mashiach, ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos. A verdade é que o Mashiach ressuscitou e ele é o primeiro que aconteceu essa ressurreição. Pois a morte procedeu de um homem, Adão, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem, Yeshua. A morte entrou por um homem, Adão. E a minha justificação também pelo homem, a ressurreição também pelo homem, Yeshua. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Mashiach, todos serão vivificados. Eu vou ressuscitar, eu vou ter vida, porque o Mashiach ressuscitou e vive até hoje. No entanto, cada um em sua ordem. O Mashiach é a primícia, o primeiro. A seguir, os que pertencem ao Mashiach. E no tempo de sua vinda. Então, quando o Mashiach vier, que ele pisar no Monte das Oliveiras, dado a voz do arcanjo, toque de chofar, dado essa ordem de voz de arcanjo principal, todos os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiros. E os que tiverem vivos terão seus corpos transformados.
e todos juntos subiremos até as nuvens ao encontro para recepcionar o nosso rei. Daí para Sião, aonde ele vai, na Cidade Santa, no Monte das Oliveiras, aonde ele subiu, e tocar no Monte das Oliveiras, aquele monte se abrirá em dois. Ali haverá um grande vale e vai ser a Batalha do Armagedon. Então não existe esse rapto secreto pregado, porque há toque de chofar, a voz de um arcanjo principal. Então não tem esse arrebatamento secreto pregado, que a roupa fica no meio da rua, os aviões, os pilotos são arrebatados, ninguém vê, fica sem governo, os carros vão no meio da rua, bater uns nos outros, os motoristas serão arrebatados secretamente. Não. Vai ser barulho. Toque de chofar. O chofar é tocado para reunião, para reunir o povo do Eterno. A seguir serão verificados o Messias no tempo da sua vinda. Então, na comunicação, quando ele entregar, então na culminação, quando ele entregar o reino ao Pai, a Deus Pai, depois de ter dado fim a todos os governos, sim, a todas as autoridades e poder, porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui eu falando do governo milenar. Ele vai governar e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés. Tudo será sujeito ao Messias. O Mashiach, tudo vai se sujeitar a ele. Mas ao dizer que todas as coisas lhes foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui o Eterno, pois ele quem sujeita todas as coisas ao Messias. Então aqui você vê que há a diferença de autoridade. O Eterno é quem dá autoridade para que todas as coisas se sujeitem aos pés do Mashiach. Então, o Eterno não está sujeito ao Mashiach, a Yeshua. É isso que Paulo está dizendo, Shaul. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, porque para que Deus seja tudo em todos. Então, quando todas as coisas forem sujeitas ao Messias, ao Mashiach, o Mashiach entregará o governo ao Pai, que lhe sujeitou todas as coisas, para que que Deus seja todo um em todos. Se fosse de outra forma, o que obteriam as pessoas imersas a favor dos mortos? Aqui está falando de batismo dos mortos, imersos. O batismo é pela imersão. Aqui está algumas traduções, traz batismo de mortos. E há 1001 justificação. Isso aqui é a preparação do corpo, daí o respeito pelos que morrem, pelos corpos dos que morrem. No caso do judeu, ele é lavado, preparado para receber novamente o Espírito do Eterno, o fôlego de vida, novamente, e uma simples mortalha branca. E o sepultamento é o mais rápido possível. Não demora, você não pode tocar por causa do mandamento. Você não pode estar tocando, não pode estar beijando, não tem flores, não tem nada disso. É uma coisa simples e é no chão, na areia. Né? Se os mortos não ressuscitam,
Por que as pessoas se deixam emergir a favor deles? Por esse motivo, porque nós mesmos continuamos a enfrentar perigos horas após horas. Se eu não creio que vou ressuscitar, que o Mashiach vai me ressuscitar, que o Eterno vai me ressuscitar como ressuscitou o Mashiach, por que eu estou perdendo tempo pregando a ressurreição? Irmãos, pelo direito de me orgulhar, dando a mim, pelo Messias e Yeshua, nosso Senhor, digo-lhes solenemente que morro todos os dias. Temos que morrer todos os dias, para que possamos ter a ressurreição, termos nossas culpas sejam, nossas transgressões sejam lavadas, aspergidas o sangue do Cordeiro em nós, e nós possamos ser dignos de ser da ressurreição e viver no mundo vindouro. Tá? Queria ver só aqui, Atos 23:6. Tem Matitiarro 23:2. Matitiarro 23:2, eu estou aqui aberto em Matitiarro 23:2. Olha o que Yeshua falou à multidão e a seus discípulos. O mestre da Torá e os Purushim, os fariseus, se assentam na cadeira de Moshe. Portanto, tenha cuidado de fazer tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Nesse período de Paulo, de Shaul, existia em Israel, nesse período, no primeiro século, vários grupos. Entre eles existiam os fariseus, os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito. Já os fariseus, eles criam tanto que eles não aceitavam que você desviasse um coto, um miúde, nada da lei, da Torá podia ser desviado. Mas eles mesmos não cumpriam. É aquela pessoa que prega uma coisa e vive outra. Daí, até hoje, o pessoal tem esse desconforto com os fariseus. Né? Achar que o fariseu é uma pessoa ruim. Em todo canto tem gente ruim. Todo canto tem gente ruim, né? Mas qualquer coisinha eles dizem, os fariseus, você é um fariseu. Seu fariseu, né? Então vamos ver aqui Atos 23:6. Atos, tá? 23. Deixa eu ver aqui. Atos 23, versículo 6. 23, versículo 6. Sabendo, porém, Paulo em sua defesa, né, quando ele estava sendo acusado. Sabendo, porém, que parte do Serredrim, do Sinédrio, era composto por Daquim e os demais por Shim, Saulo gritou. Então ele soube que parte do Sinédrio eram saduceus e parte eram fariseus. E o fariseu acreditava na ressurreição. Então Shaul gritou: Irmãos, eu sou Purushim,
filho de Purushim, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Ele disse, eu sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado porque creio na ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma discussão entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em tudo, mas os saduceus não acreditavam e eram políticos. Eram os políticos. Era aquela parte que servia a Roma. Era uma parte que servia a Roma. Então, eles eram políticos, eram pior do que os fariseus. É por isso que Yeshua, em Matitiarro, ele diz que os fariseus estão sentados na cadeira de Moshe, mas obedecei aos fariseus porque eles conhecem a Torá. Eles sabem realmente o que estão fazendo. Mas não façam o que eles fazem, que eles dizem, pregam, mostram a verdade, mas não andam na verdade. Eles pregam a Torá, mas não vivem a Torá. Então tem muitos fariseus, né, que pregam, hoje, que pregando a Torá e não vivendo a Torá. Pregando a Bíblia e não viver, não vê. Ele serve simplesmente a determinados, digamos, como é que eu posso dizer, não vou chamar nem de seita, né? Determinados líderes eles têm que seguir. Então, Paulo era fariseu e Paulo acreditava na ressurreição, como nós acreditamos, e é o que nós devemos pregar, o que Paulo ensinou aos coríntios. Eu preguei a vocês a salvação, através de quê? Da ressurreição. Então a novilha vermelha, que a sua água servia para purificação da cinza, a cinza servia para a purificação do seu pecado. Eu vou repetir mais o que é pecado. Transgressão da Torá. São 613 mitzvot. Dessas 613, 365 negativas e 248 positivas. 365 diz que você não faça e 248 diz que você tem que fazer. Mas hoje você também não tem condições de cumprir todos as mitzvot, porque não existe o templo, não existe mais o sacrifício do cordeiro. O nosso cordeiro pascual foi o Mashiach, Yeshua. Um estudo feito pelos sábios diz que hoje há 77 mandamentos negativos e 194 positivos que ainda se pode cumprir lá em Israel. Mas nós que anunciamos, nós que cremos no Mashiach como o nosso remidor, nós que cremos no Taná, na Torá, na palavra do Eterno, devemos lutar, esforçar-nos para cumprir o que podemos, que pode ser cumprido. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que vocês possam fazer esses vídeos chegar a mais pessoas, para que elas possam ter entendimento e possam ter a sua ressurreição e a sua vida eterna garantida. É como aquele jovem chegou para Yeshua e disse, bom mestre, e Yeshua disse, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, que é o Pai. Ele disse, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eles cumprem os mandamentos. E ele disse, quais? E Yeshua citou a segunda tábua. Os 5 mandamentos da segunda tábua, não citou nem todos. Não assassine, não mate, não roube. Aliás, não roube, não adultere. Citou a segunda tábua que é
os mandamentos do ser humano para com o seu próximo. Não citou nem a primeira tábua, que é os 5 mandamentos do ser humano para com Deus. Ele citou as 5, 4 das 5 que é meu para com o meu próximo. E ele disse, eu já faço isso desde a eternidade. O que falta fazer mais? Ele disse, vende tudo que tem e terás um grande tesouro nos céus. Esse céu que vai descer para nós, esse reino celestial que vai descer para nós. Que nós vamos viver num governo celestial, governado pelo Mashiach. E depois vai ser entregue ao Pai. E ele se entristeceu porque ele era apegado aos bens materiais. Que o Eterno nos abençoe, que os irmãos possam se inscrever nesse canal, que transmita esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam ser também atingidos pela palavra do Eterno. Que o Senhor nos abençoe. Shalom.